Boa noite, hoje é o episódio... Uai, tá sem som? Hoje é o episódio 236 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano. É porque tá sem som. De uma perspectiva, de uma filosofia, de um diário, de um vlog, de uma cápsula. Na verdade, é um registro histórico, né? Pessoal, meu, individual, da onde minha visão toca até o dia de hoje. Pro meu eu do futuro, daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, depois possa fazer essa retrospectiva quando você já tiver chegado lá. E hoje acho que o vídeo vai ser sobre uma pergunta. Queria fazer uma reflexão sobre uma pergunta, mas uma pergunta que, ao meu ver, tem tanta complexidade nela e nuances que eu acho que não conseguiria nem responder a primeira linha dela, né? Na descrição eu vou colocar ela completa. Talvez responda ela por partes, mas hoje a ideia é qual que seria, né, a natureza exata e o propósito final da consciência universal, né? Se ela existe e como ela se manifesta em todas as dimensões possíveis da realidade, incluindo aquelas que transcendem o espaço-tempo e as leis físicas conhecidas, integrando todas as perspectivas subjetivas e objetivas de todos os seres conscientes e não conscientes ao longo de toda a existência. Então, o que ela está buscando, né? Se eu poderia definir com ela, eu reconheço que diante das limitações de fala, de conhecimento, de simbologia, através da expressão daquilo que eu interpreto e consigo compreender a realidade, a percepção do que seria esse todo seria a expressão de Deus, né? Acho que eu fiz um vídeo sobre Deus, do que é pra mim. Ainda não mudou, né? Mas se pensar que cada coisa que existe, tudo, tem uma expressão de Deus. Então o ar, os animais, a roupa no varal que eu estou vendo daqui, e essa tela desse monitor, meu celular que está com o cronômetro rodando, esse copo de água aqui, esse arroz doce que eu acabei de comer, tudo existiria e teria a sua existência em si em um determinado significado e propósito que, diante das minhas escolhas, eu não consigo nem mensurar e conceber o do porquê. E isso demonstra o tamanho da minha fragilidade, né, de consciência. Mas compreender esse propósito final é querer se enquadrar em algo que a minha humanidade gostaria de ter controle, né? Então, talvez esteja em uma camada em que a própria consciência humana não poderia conceber porque sairia do nosso controle, né? Então, como vislumbrar algo em que não se pode vislumbrar? Ou como ter consciência de algo que não se pode conceber? É algo muito interessante, né? Que não foge, ao meu ver, hoje, às 22h22, nesse dia 23/6/2025, não foge muito de uma expressão que está
está fora da racionalidade, né? Então teria que ser algo intuitivo, não sei, algo que apenas expressa essa realidade, né? Porque até onde a consciência toca as minhas condições internas, daquilo que eu penso, reflito, essa consciência em si que está conversando comigo mesmo aqui nesse momento presente e que está conversando agora com meu eu do futuro. Meu eu do futuro tem essa percepção, uma mera, humilde e insignificante vislumbre do passado. Por esses vídeos você consegue lembrar um pouco mais sobre o passado. E você sabe que, ou você está buscando saber, que essa compreensão interna é quase como se você estivesse entrando, né, em uma casa específica sua, e que talvez, não sei se daria para chamar da glória do lar ou o reino, o verdadeiro reino, não sei. Ainda há muito de maturidade espiritual para me desenvolver, há muito de maturidade e de experiência. Só que se a única condição, a realidade, está na minha percepção da minha consciência, sem ter qualquer tipo de expressão ao mundo externo, talvez eu conseguiria, ou poderíamos conseguir, estar na presença de Deus, né? Nesse momento de atenção plena e de entrega ao fluxo, em que a consciência não se toma forma, né? Apenas a expressão da intuição. Mas é algo que eu estou buscando meio que também me desenvolver, né? Para tirar uma prova real. Isso por ser uma pessoa cética, né? E acredito que isso seja um dos grandes obstáculos para eu conseguir de fato me entregar ao fluxo. Mas que aos poucos que eu vou me entregando, eu consigo já mensurar, sentir e ver essa prosperidade e de todas as minhas crenças limitantes, aquelas coisas que me impedem de questão financeira, questões emocionais. Um estoico, quando verdadeiramente começa a entender que nada importa, apesar de que tudo isso verdadeiramente importa e muito, abdicar desses espécies de desejos carnais para me prender à existência e me manter vivo é algo muito desafiador, né? Que para minha consciência cada dia é um exercício mental que me molda e me deixa cada vez mais atado a essa realidade, e que eu acredito que me deixa um pouco mais consciente todos os dias que eu paro para pensar, né? Então, perguntar para mim qual seria essa natureza exata, né? Ou esse propósito final que daria essa consciência universal que abrange tudo e todos, que está em todos, e se ela existe, né? E como ela se manifesta em todas as dimensões possíveis da realidade. Então, aqui eu tenho o vislumbre de uma realidade em 3 dimensões, eu poderia dizer, e ter essa percepção com relação ao tempo, apesar de que para mim eu já consigo vislumbrar que a inexistência do tempo, por conseguir contrair e dilatar ele, estando nesse estado de viver verdadeiramente esse tempo vivido. Então, até mesmo o tempo, de certa forma, ele é ilusório por uma consciência consciente, talvez, não sei, mas que diante de todas as leis físicas conhecidas
integrando todas as perspectivas subjetivas e objetivas. Eu acredito que é algo que está muito além de ter essa percepção, porque até mesmo querer conhecer uma perspectiva subjetiva, ela é tão frágil, porque quando, pelo menos eu converso com alguém ou busco entender profundamente outra pessoa, se a outra pessoa não está disposta a se abrir e entregar de forma genuína naquele momento presente, eterno, eu vou estar apenas absorvendo uma fração do que é a outra pessoa, né? Isso mostra um pouco dessa fragilidade de nós nunca podemos conhecermos de fato alguém, a menos que esse alguém esteja exatamente nos mesmos níveis de consciência e teve as mesmas experiências que a sua própria consciência, né? Então é algo que é impossível isso acontecer, né? Mas que de fato é uma reflexão muito interessante, né? Porque essa pergunta ela é difícil porque ela não apenas desafia o que sabemos, mas também o que podemos vir a saber. Então ela força a compreender algo incompreensível. Então eu acredito que ela estimula a criatividade para ver até onde a sua mente consegue ir além daquilo que você não consegue conceber, né? E acredito que não é possível de vislumbrar algo maior sem a humildade, porque todo momento que nessa jornada estou identificando algo interessante, se eu me apego a esse interessante, eu fecho tantas portas e oportunidades para outras coisas. Então, o interessante e o novo, ele não pode ser considerado como novo, porque para viver verdadeiramente a eternidade dentro do tempo, igual uma criança experiencia a realidade nos seus primeiros momentos de vida, até os 5, 6 anos, você tem que ter uma mente em que todos os segundos, todos os momentos da sua vida é como se tudo fosse novo. E é muito difícil. Quanto mais eu vou envelhecendo e crio essas barreiras psicológicas de que alguns momentos já foram vividos. E é claro, né, querendo viver intensamente como tudo fosse novo, eu passo a ter mais momentos de déjà vu. Porque é como se eu quisesse até mesmo lembrar desse momento vivido, sem saber que ele foi vivido, mas que de fato talvez já tenha sido vivido, mas que eu queira experienciar ele como se fosse a primeira vez, né? É interessante, né? E eu não sei, lembrando que a minha mera, humilde, frágil opinião de um mero humano que está passando e se deslocando por essa realidade, tentando compreender mais de si mesmo e tentando compreender um pouco mais desse mundo, e que está buscando em seu propósito maior uma espécie de glória coletiva.